Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que hoje seja mais um dia bonito, para que nós possamos abrir o nosso coração para o nosso Senhor, o nosso Pai e para o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos à nossa leitura, aprendizado de hoje e à nossa posterior oração. Glórias ao Senhor, meu Deus. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque, para eles, a maldade e a violência são como comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que eles tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios, capítulo 4, versículos 8 ao 27. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas ele respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi onde estava Eli e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel
voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse: ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá pagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que tinha tido. Mas Eli o chamou. Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 ao 21. O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Enche um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você vai para lá oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui, na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu outro filho, Simeia, e Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel
7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 13. Vamos lá, irmãos. O sábio rei Salomão, lá em Provérbios, escreveu, inspirado por Deus, a respeito da sabedoria. E ele nos diz que se andarmos sabiamente, nada irá atrapalhar o nosso caminho. Isso faz muito sentido para nós até hoje, pois que uma das questões principais que ele aborda é ficar longe dos pensamentos ruins e daqueles que praticam o mal. A forma correta é usar a sabedoria para discernir, se afastar do mal e levantar a cabeça confiante, mesmo quando sob ataque do maligno, pois você pode fazer muito mais o bem usando a sabedoria de Deus em sua vida, andando pelo caminho direito, correto, aquele que agrada ao nosso Criador. E aí vemos o exemplo da vida do profeta Samuel, que desde criança escutava a voz de Deus, transmitindo ao povo a tua palavra, servindo sempre ao Senhor e nos mostrando mais uma vez que a sabedoria também consiste em ver além das aparências. Quando Deus lhe instruiu claramente, escolhendo entre os 7 filhos de Jessé, a ungir Davi, um pastorzinho de ovelhas que nem ali estava, para ser o futuro rei que daria muitas vitórias e glórias importantes para Deus e para o povo de Israel. Então, amigos, uma coisa que Deus nos dá de bom grado e está escrito na Bíblia é a sabedoria. Peçamos ao Pai em oração e Ele vai nos proporcionar e nos orientar nos caminhos que nos levam ao nosso propósito. Agora, irmãos, fechemos os olhos e vamos orar ao nosso Pai eterno. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, acalmando as nossas ansiedades, organizando o nosso pensamento, dando clareza ao momento de nossas vidas e nos enchendo de fé, esperanças e alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois que necessitamos nos alimentar da Tua água e o pão da vida, a nós servidos de banquete, quando lemos e ouvimos a Tua palavra, que nos traz consolo, sabedoria, fé e perseverança. Agradecemos, ó Pai, pois se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou. Senhor, meu Deus, vimos também vos pedir por forças, coragem e proteção. Estes últimos tempos que vivemos só nos têm trazido notícias difíceis. Os impaupérios, o descalabro, a corrupção e a completa falta de respeito das autoridades deste mundo têm nos chocado e envergonhado,
tamanha ausência do Senhor no coração destes homens. Ó Pai, meu Pai eterno, socorre-nos, Senhor. Traz de volta o respeito e o temor a Deus na mente desses homens perdidos e imersos dentro da escuridão. Liberta o teu povo da escravidão imoral e da exploração inescrupulosa que o domínio do mal vem trazendo às nossas portas. Destrói, como outrora já fizeste, os inimigos do amor e da harmonia, levando de vez o maligno embora, para ser banido da terra, restaurando o teu reino de luz e a nossa felicidade, nos permitindo cultivar novamente o respeito, a família e as tradições de honrar ao Senhor, fazendo novos e salutares caminhos para as gerações futuras que florescerão. Pois que Jesus já nos ungiu e separou como teu povo, e é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa quarta-feira a todos. Que Jesus caminhe conosco por toda a nossa estrada.